Beleza, meu ninja? Estou aqui de volta. Vamos dar continuidade aqui no nosso módulo de teoria da contabilidade. Então, olha para cá. A gente tem aqui, ó, a nossa estrutura, né? Então, preciso que você entenda aqui nesse resuminho que eu coloquei aqui para você, ó, que o ativo, ele tem essa subdivisão, né, de ativo circulante e ativo não circulante, e o passivo também circulante e não circulante. E aí, aqui é onde está o X da questão, ó. Toda conta de ativo tem a natureza devedora. Toda conta de passivo tem a natureza credora. Toda conta de receita vai ter a natureza credora. E toda conta de despesa vai ter a natureza devedora. Oswaldo, é sempre assim? Posso dizer que toda vida um ativo vai ter sempre a natureza devedora? A resposta, não. Aí é onde entra as pegadinhas. Por quê? Porque existem as contas chamadas de retificadoras. E essas contas ela têm a natureza o contrário. Ela é diferente. Então olha para cá, ó. Então, vendo aqui no material, no nosso quadro resumo aqui, ó, o ativo tem a natureza devedora, independente de ser circulante ou não circulante, ó. E o passivo e o patrimônio líquido, ambos têm a natureza credora. Muito bem. As receitas têm a natureza credora e a despesa tem a natureza devedora. Aí vem aquele detalhe que eu falei para você, olha para cá, ó. Se a conta for retificadora, ela vai ter esse sinalzinho assim na frente, ó, como se fosse um sinalzinho de menos, ó. E aí, ela vai ser sempre com o sinal trocado. Bom, se o ativo tem a natureza devedora, se ela for retificadora, então ela é credora. Se eu tiver no grupo do passivo e o passivo tiver a natureza retificadora, perdão, se ela for uma conta retificadora, a natureza dela vai ser devedora. Então é só você trocar as bolas, tá? Então, lembra lá, ó. Toda conta de ativo vai ter a natureza devedora. E toda conta de passivo e PL tem a natureza credora. Oswaldo, é literalmente todas as contas? Resposta, não. Porque existem as contas retificadoras. Então vamos lá, pegar um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar a conta de depreciação acumulada, que fica lá no ativo não circulante. Se a gente pegar a conta de perdas estimada com crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora da conta de clientes, que fica no ativo circulante, essas contas elas são retificadoras. Então pensa comigo, ó, se o ativo tem a natureza devedora e eu tenho contas retificadoras no ativo, então é só eu trocar o sinal, Oswaldo? Resposta sim. Então eu vou pegar a conta que ela é devedora e vou trocar ela. Eu vou trocar. Ah, beleza, Oswaldo. Então agora essas contas retificadoras têm a natureza credora? Resposta sim. Muito bem. Se a gente for para o grupo do passivo e todo passivo tem a natureza credora, significa dizer que se eu tiver uma conta que ela for retificadora do passivo ou do patrimônio líquido, ela vai ter a natureza ao contrário. Então ela vai ter a natureza devedora. Tá, Oswaldo, me dá um exemplo, vamos lá. Se a gente pegar a conta de juros a apropriar, que é uma conta retificadora do grupo de financiamentos, se a gente pegar a conta de capital a integralizar, se a gente pegar a conta de ações em tesouraria, que são contas retificadoras do patrimônio líquido, e o PL e o passivo, que tem a natureza credora, vai passar a ter a natureza devedora. Pronto, se você entender isso, olha, essa é a parte mais importante. Porque o que é crucial para você entender um lançamento contábil é você entender a natureza das contas. Então, a gente já sabe que o ativo tem a natureza devedora, com exceção das retificadoras, porque tem a natureza credora. No grupo do passivo e do PL, ela tem a natureza credora. Se ela for retificadora, ela é devedora. Tá, Oswaldo, entendi. E o grupo do resultado? O grupo do resultado é mais fácil, porque isso não tem exceção, tá? Toda conta de receita vai ter a natureza credora e toda conta de despesa vai ter a natureza devedora. Peraí, Oswaldo, e se eu precisar diminuir uma receita, por exemplo, se eu tiver uma devolução de vendas, aí você vai ter uma conta de despesa com devolução de vendas, que é uma conta redutora da receita, mas é uma conta de despesa propriamente dita, tá? Ah, Oswaldo, se eu tiver uma conta de vendas canceladas, eu não vou diminuir da receita? Você vai diminuir a receita, mas tem um grupo de despesa específica para ela. Vai ter lá um grupo de despesa com devolução de vendas, tudo bem? Então, receita, ela é sempre credora e despesa, ela vai ser sempre devedora, tudo bem? Legal. Show de bola. Então, vamos para cá, ó. Como é que eu vou entender, então, os lançamentos contábeis? A gente já sabe que o ativo tem a natureza devedora, que o passivo e o patrimônio líquido tem a natureza credora, e que o grupo de receitas tem a natureza credora, e que a despesa tem a natureza devedora. Muito bem. Com exceção, olha para cá, ó, das contas retificadoras, porque ela tem a natureza trocada, né? Credora no ativo, devedora
no passivo e no PL. E aqui, na receita e na despesa não tem. Muito bem. Olha esse esquemazinho que eu deixei aqui embaixo para você não se perder na parte de lançamento contábil. Para que você entenda, olha para cá. Ó. Toda vida que eu precisar aumentar um grupo de contas, eu sempre vou lançar na natureza da conta. Eu sempre vou lançar na natureza da conta. Então, olha para cá, ó. Olha para cá, preste atenção. Se sempre para poder fazer um lançamento, para aumentar o grupo daquela conta, você vai lançar na natureza da conta, então a gente precisa entender o seguinte. Toda vida que eu for lançar um aumento no meu ativo, eu vou lançar na natureza da conta dela. Qual é a natureza do ativo? Ela é devedora. Então toda vida que eu precisar aumentar um ativo, eu vou lançar a débito. Ah, só se eu quiser diminuir um ativo, eu lanço na natureza contrária. Bom, se um ativo tem a natureza devedora e para aumentar um ativo eu lanço a débito, para diminuir eu lanço a crédito. Então, a moral da história que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Toda vida que eu quiser aumentar o grupo daquela conta, o saldo daquela conta eu precisar aumentar, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar na natureza daquela conta. Então veja, se eu quiser aumentar um ativo, eu lanço a débito. E se eu quiser diminuir um ativo, eu lanço a crédito. E se eu tiver no passivo ou no patrimônio líquido? Se eu quiser aumentar o meu passivo, o meu patrimônio líquido, e o passivo e o PL tem a natureza credora, para aumentar eu lanço a crédito. E para diminuir eu lanço a débito. Pronto. E se eu tiver na receita, Oswaldo? A receita e a despesa não tem mistério, porque a receita ela só aumenta e a despesa também. Então, para aumentar uma receita, eu vou lançar a crédito. E para aumentar uma despesa, que vai diminuir o meu lucro, né? Para aumentar a despesa, eu lanço a débito. Tudo bem, ó? Então, ó, a receita, olhando aqui no material, ó, a receita, ela aumenta o meu lucro. Muito bem? E vou fazer, toda vida que eu for lançar uma receita, eu vou lançar sempre a crédito. A despesa, ela diminui o meu lucro, ó. Ela diminui o meu lucro. Muito bem. E toda despesa eu vou sempre lançar a débito. Muito bem. Então veja. Ah, Oswaldo, peraí que eu tive uma receita de vendas. Não está aumentando o grupo da receita? Tá. Beleza, então eu vou lançar a crédito. Ei, Oswaldo, mas peraí que eu tive uma devolução de vendas. Eu estou diminuindo uma receita. Peraí. Você não vai mexer com a receita, você vai mexer com a despesa. Então você vai lançar uma despesa com devolução de vendas para poder diminuir da receita. Porque quem diminui a receita é a despesa, tá? Não é ela mesma. Então a receita a crédito e a despesa a débito. Então sempre receita a crédito, sempre despesa a débito. Receita crédito, despesa débito. Muito bem, beleza, show de bola. Que legal. A gente só precisa tomar cuidado, então, com as contas que forem retificadoras, né? Porque se eu tiver que fazer um lançamento numa conta retificadora do ativo... Ah, Oswaldo, eu vou fazer um lançamento na conta de depreciação acumulada. Acumulada, muito bem. Então, para lá, vamos imaginar aqui. Toda conta de ativo tem a natureza devedora. Já entendi, Oswaldo, ok. Se toda conta de ativo tem a natureza devedora e eu vou precisar lançar na conta que ela é retificadora, então para lá. Então a conta retificadora do ativo, ela não tem a natureza devedora, ela tem a natureza contrária. Ah, Oswaldo, entendi. Então toda conta retificadora do ativo tem a natureza credora? A resposta é sim. Então se eu quiser aumentar uma conta retificadora, eu vou lançar a débito, né? Eu vou lançar a débito ou a crédito? Eu vou lançar a crédito, né? A crédito por quê, Oswaldo? Porque ela tem a natureza contrária, né? Então aqui, ó. Então o ativo ela aumenta a crédito e ela diminui a débito. É o contrário, né? E o passivo que tem a natureza credora, mas como ela é retificadora, ela vai aumentar a débito e vai diminuir a crédito. Exemplo, capital a integralizar. Exemplo, ações em tesouraria. Então, gente, é muito simples. É só você fazer o lançamento contrário. Ah, Oswaldo, entendi. Então, toda vida que eu tiver no ativo e ela for retificadora, para aumentar, eu lanço a crédito e para diminuir eu lanço a débito? Resposta sim. E toda vida que eu tiver no passivo e eu precisar aumentar um passivo numa conta retificadora, eu lanço a débito e para diminuir eu lanço a crédito, no passivo ou no PL? Resposta sim. É só isso que a gente precisa entender. Então,
O X da questão para a gente entender lançamento contábil é a gente trabalhar a natureza das contas. Se você entender a natureza das contas, daqui para frente, qualquer lançamento contábil vira fichinha.